Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa Fraterna Sementes de Luz. Hoje iremos fazer a retransmissão dos melhores quadros que tivemos aqui na Casa Fraterna, na palestra pública, no quadro Psique e Espiritualidade, né? E hoje retransmitiremos Palmelo, né, com o nosso amigo Maxwell. Bom, já estamos aqui ao vivo. Eu vou pegar a imagem da retransmissão que nós tivemos do nosso amigo Maxwell, que fala sobre Palmelo, ontem, hoje e sempre. Fico realmente muito feliz de poder estar falando um pouco da cidade de Palmelo, Goiás, a capital espírita do Brasil, né? Então, só agradeço, viu, Luiz, pela gentileza de nos fazer esse convite e fico muito honrado também em representar esta cidade, em representar os trabalhadores da Casa Espírita, do Centro Espírita Luz da Verdade. Max, vamos começar fazendo um pinga-fogo. Eu falo uma palavrinha e você vem e responde com o que tiver à mente. O que tiver à mente. Tá bom. Então vamos lá. Mediunidade. Passe. Mentora. Eu sinto a presença muito forte de minha avó, Eva Cipriana das Chagas. Bacana. Regeneração. Um objetivo. Atividade no Centro Espírita. Divulgação, jovem, escola espírita. Assistência espiritual. A Eurípides Barçanufo. Melhor maneira de nós evoluirmos. Caridade. Espiritismo. Filosofia de vida. Kardec. O codificador. Palmelo. Um pronto socorro. Jesus. Guia e modelo. Deus. As leis naturais. Muito bacana. Max, nós queremos ouvir de você a história de Palmelo, como que essa encantadora cidade chegou nesse nível maravilhoso que atende todo mundo, que encanta todo mundo. Tá bom. Tá bom, vamos falar um pouco, né? Antes de iniciar a conversa aí sobre Palmelo, eu gostaria de me apresentar, né? Eu me chamo Maxwell Severo da Costa, moro aqui na cidade de Palmelo, nasci aqui, meus pais residem aqui também, sou filho do Barçanufo e da Adriana, sou casado com a Ellen Hortência, pai do Matheus e da Luísa. Hoje eu estou completando 32 anos, então é um dia muito alegre, muito feliz para mim. Gostaria de agradecer a toda a equipe de divulgação do Centro Espírita Luz da Verdade, Casa Espírita a qual faço parte, em especial o nosso irmão Jonathan Kleber, que está aí divulgando esta atividade de hoje à tarde, essa palestra nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Um abraço, Jonathan, obrigado aí pela divulgação da doutrina espírita. Bom, então vamos falar um pouco de Palmelo, né, pessoal? Palmelo, a diferença de Palmelo aí para as outras cidades é que é uma cidade que foi fundada em torno de uma casa espírita. Então tudo começou com o Centro Espírita. Só que antes do Centro Espírita nós tivemos algumas outras coisas, né? Olha só, para você ter uma ideia, a cidade vizinha aqui a Palmelo, 5 quilômetros de Palmelo, se chama Santa Cruz de Goiás, foi fundada em 1729. 1729, é uma cidade muito antiga. E era rota
era rota para o pessoal que vinha de São Paulo para poder chegar à capital, Goiás Velho. Então era muito, muito frequentada. Uma cidade que tinha exploração de ouro, mineração de ouro, teve escravidão, então correu muito dinheiro por ali, né? Tinha uma festa, ainda tem uma festa muito tradicional que são as cavalhadas, então passava por ali muitas pessoas. Bom, Palmela então fica do lado de Santa Cruz, a 5 quilômetros. Lá em Santa Cruz, nós tínhamos um capitão lá, capitão Caetano, que ele chegou de Portugal, era um português, vivia lá em Portugal, na Vila Palmela. E aí ele veio para o Brasil, adquiriu todas essas terras aqui, inclusive as de Santa Cruz. Hoje seria Santa Cruz, Palmelo, Pires do Rio, tudo isso era do capitão Caetano. E aí, o capitão Caetano estava aqui por volta de 1820, 1830. Então ele teve os seus descendentes. Um dos seus descendentes era a família Nunes. Essa família Nunes, então, ficou com as terras do capitão Caetano, que hoje está Palmelo. Vieram para Santa Cruz, muitas vezes em busca do ouro. Muitos paulistas vieram em busca aí do solo fértil para iniciar a plantação, para trabalhar com a plantação. Vieram esse pessoal e começaram a chegar aqui na região de Santa Cruz. Aqui em Palmelo só tínhamos fazendas, né, algumas fazendinhas. Esse pessoal que foi chegando, alguns deles chegaram conhecedores da doutrina espírita. Nós podemos destacar aí a família Damásio, Branquinho, né? Então eles chegaram, conhecedores da doutrina espírita, conheciam então o evangelho e realizavam alguns cultos nos lares, nas fazendas. E eu gostaria de chamar a atenção para o senhor Josino Cândido Branquinho, um desses paulistas que chegaram aqui, né, e conhecedor da doutrina espírita. Fazia então os seus cultos. Isso estamos falando aproximadamente 1920, 1922. Então, é assim que começou a doutrina espírita aqui, mas ainda não tinha Palmelo, né? E aí, é muito interessante, porque junto com esses paulistas, veio um outro paulista, seu Francisco de Paula, que também era espírita, e além de ser espírita, conhecia o nosso querido Eurípides Barçanufo. Ele tinha ido a Sacramento em busca de tratamento, né? E conheceu o professor Eurípides, conheceu a corrente magnética lá funcionando como método de desobsessão, e chegou em Palmelo o seu Francisco de Paula. Então, o seu Josino, seu Francisco de Paula, estavam sempre juntos, realizando as atividades espíritas por aqui, cultos nos lares. Ainda não realizava a corrente magnética. O Francisco de Paula só conhecia, né? Eles realizavam já o passe. Isso foi tomando boas proporções. E aí entra na história o seu Jerônimo Candinho, que é um personagem fundamental aqui para falar sobre Palmelo. Porque foi o seguinte, o seu Josino Cândido Branquinho, já espírita, adoeceu. Ele foi ficando cego. E aí ele ouviu dizer que tinha um curandeiro lá em Caldas Novas, na Fazenda do Pico. E aí buscou o amparo e a assistência lá em Caldas Novas, na Fazenda do Pico. Foram de carro de boi para lá. E aí ele foi curado. Voltou de lá enxergando, vendo, e fez uma boa amizade com o seu Jerônimo Candinho e com a dona Chiquinha. Tudo bem, ele falou para o seu Jerônimo que era espírita, que estudava a doutrina espírita e tudo mais. Aqui em Palmelo, tinha uma outra família, que era a família Damásio, católicos, e um dos integrantes da família Damásio, o seu Dorcelino, estava doente, acometido do fogo selvagem. E aí o seu Josino disse assim, olha, Dorcelino, ao meu ver, essa sua doença, ela tem cunho espiritual. Então, eu te sugiro procurar o seu Jerônimo Candinho lá em Caldas Novas para realizar o tratamento espiritual. Bom, ele era católico, a família toda católica, mas estava doente, ele era rico,
e não tinha condições, ele ia nos médicos e não se curava. E decidiu, então, ir lá no seu Jerônimo Candim, na Fazenda do Pico, 3 a 4 dias de viagem, né, num carro de boi. Chegando lá, não tinha lugar para ele, porque ele era um paciente que necessitaria ficar um tempo lá, e já estava tudo cheio. E aí a dona Chiquinha é a esposa do seu Jerônimo, chegou e falou assim: olha, nós temos ali o local onde ficam os animais, o coxo. Se a gente lavar lá, daria para o senhor ficar e dormir lá. E aí ele disse, o seu Dorcelino disse, não, eu gostaria de ficar, pode ser lá mesmo. E ficou lá. Ficaram quase 2 semanas lá e voltou muito melhor. Se curou do fogo selvagem com o tratamento espiritual realizado na Fazenda do Pico com o seu Jerônimo. E aí ele chegou entusiasmado com isso, começou a auxiliar os espíritas nas atividades espíritas, inclusive doando espaço para construir, às vezes, uma casa espírita. E aí, num belo dia, a gente não sabe a data, mas deve ser 1926, 1927, 1928. Foram para a Fazenda do Pico diversos cavaleiros, montaram em seus cavalos e foram para lá. Aqui da região, né? Da Fazenda Palmela. Foram lá para conversar com o seu Jerônimo Candim, porque, infelizmente, por Santa Cruz ser extremamente católica, havia uma certa perseguição. E a gente pode compreender isso muito bem, né? Nós estamos aí no início do século passado. E o que acontece é que o seu Jerônimo disse assim: olha, vamos ver o que os espíritos têm a dizer sobre isso. E aí chamou a dona Chiquinha. Dona Chiquinha, esposa do seu Jerônimo, se chamava Francisca Borges Gomide. Chamou a dona Chiquinha, fizeram uma atividade mediúnica, e aí a dona Chiquinha psicografou. Eu falo psicografou, mas na realidade, na época, era ainda na mesa, né, nas batidas. E aí trouxe a mensagem, né, de Santo Agostinho, da orientação de fundar uma casa espírita aqui em Palmelo. Deu todos os detalhes, onde deveria ser fundada, como deveria ser feito. E aí voltaram para cá e começaram a trabalhar essa ideia de fundar oficialmente o Centro Espírita, que foi fundado em 9 de fevereiro de 1929. Olha só, concomitantemente a esse trabalho material dos encarnados para fundar o Centro Espírita, nós tivemos também no mundo espiritual uma reunião. Essa reunião quem nos traz é o meu pai, médium do Centro Espírita Luz da Verdade, ele é o atual dirigente, e pela psicografia, pela intuição, ele trouxe para nós a narrativa de uma reunião no mundo espiritual. Essa reunião está narrada no livro Palmela, Cidade dos Espíritos. Eu não narrarei agora, porque ela é longa, mas apenas comentarei. É uma reunião em que era presidida por Maria Madalena, que é a mentora espiritual do campo de Palmelo. Estava na reunião Ismael, estava também 2 padres, padre João Sancler da Cruz, padre José Maria, haviam sido padres enquanto encarnados, né? E desencarnados auxiliavam aí a Maria Madalena. Nessa reunião, discutia-se então a fundação de Palmelo, do Centro Espírita Luz da Verdade, como um pronto-socorro espiritual. Seria uma extensão da colônia Nova Esperança, colônia espiritual situada acima de Palmelo. É uma colônia muito grande, vai de Palmelo, Pires do Rio, até Caldas Novas. É uma colônia em forma de espiral. Vou falar mais dela para frente, eu sei que vocês vão me perguntar sobre ela. O que acontece é que teve essa reunião no mundo espiritual e foi determinada, então, a fundação de Palmelo, do Centro Espírita Luz da Verdade, que seria um pronto-socorro. Então, os encarnados, recebendo do alto essas intuições, fundaram o Centro Espírita Luz da Verdade em 1929. É interessante ressaltar que o seu Jerônimo Candinho chegou em Palmelo em 1936. Seu Jerônimo Candinho, para quem não sabe, foi discípulo de Eurípides Barçanufo lá em Sacramento. Conheceu a dona Chiquinha no atendimento lá em Sacramento. Quando o professor Eurípides desencarnou, ele acabou saindo de Sacramento, veio para Goiás, Goiandira, depois Caldas Novas e depois Palmelo. Chegando em Palmelo, se juntou a esse grupo de trabalhadores, que é o seu Josino Cândido Branquinho, que é o seu Francisco de Paula, e pegou, e um ano depois já se tornou presidente da Casa Espírita, do Centro Espírita Luz da Verdade,
e realizou diversas atividades aqui em Palmelo, construção de escolas, construção do sanatório Eurípides Barçanufo, a construção do prédio do Centro Espírita, porque antes, inicialmente, o Centro Espírita tinha sido fundado, era um rancho de palha. Há uma história muito interessante com relação a esse rancho, porque quando o pessoal construiu o rancho, no dia seguinte, quando chegaram lá, o rancho estava no chão. Acharam muito estranho, né? E depois reconstruíram. No outro dia, estava no chão. E aí falavam, nós vamos ter que ficar aqui, passar a noite para ver quem é que está derrubando o rancho. E aí eles conseguiram, no dia seguinte, pegar um escravo fugido que morava na mata, que vinha obsediado, logicamente, e derrubava esse rancho. Eles conseguiram pegar ele, amarraram no pau do lado do rancho, e aí não sabiam o que fazer. E eles falaram, bom, vamos usar a doutrina espírita, vamos aplicar passe. E aí começaram a aplicar passe nesse escravo fugido. E esse escravo se curou da obsessão, foi tratado ali. Essa é a primeira cura que teve aqui na cidade de Palmelo, e ele se tornou o zelador da nossa casa espírita, o primeiro zelador dessa casa espírita. Então a história inicial é essa. Aí, com a chegada do Jerônimo Candinho, impulsionou a divulgação da doutrina espírita, porque o seu Jerônimo é realmente um missionário. Por onde passou, fundou casas espíritas, escolas, né? Em Palmelo não foi diferente. Com a atividade aqui em Palmelo, ele sempre orientava as pessoas a fundarem casas espíritas. Então, hoje nós temos muitas casas espíritas que foram fundadas pelo pedido, pela orientação do seu Jerônimo Candinho, Jerônimo Cândido Gomide. Hoje está no mundo espiritual, trabalhando incansavelmente, nós sabemos, temos notícias aí dele, trabalhando em diversas frentes de trabalho, mentor de diversas casas espíritas, um grande divulgador da doutrina espírita, um trabalhador excepcional, né? E aí... Max. Oi, Luiz. Pode falar, vai perguntando aí, que se você deixar eu vou falar até amanhã, né? Vai lá. Olha só, eu tive a oportunidade, né? Você lembra da gente foi lá com o pessoal lá do INEAI e fizemos aquela excursão lá para Palmelo. E uma das coisas que mais me impressionou foram que os nossos médiuns ficaram tocados com a energia da cidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o campo espiritual de Palmelo. Tá bom. Olha, o que diferencia o campo espiritual de Palmelo de algum outro local qualquer é que aqui em Palmelo existe um ponto geomagnético. O ponto geomagnético, Luiz, e pessoal de casa que está nos acompanhando, é como se fosse um chakra da Terra, né? É um ponto de convergências e de divergências de energias magnéticas do planeta. Isso faz com que a vibração aqui em Palmelo seja diferente de qualquer outro lugar que não tenha esse ponto geomagnético. A gente destaca que existem diversos outros pontos geomagnéticos espalhados pelo planeta. Aqui em Palmelo há um deles. Médiuns sensitivos podem facilmente perceber essa diferença na vibração que acontece aqui. Então, por exemplo, nos trabalhos mediúnicos, há uma grande facilidade de se acontecer o trabalho mediúnico. Existem médiuns, Luiz, que moram em outras cidades e às vezes nas outras cidades têm dificuldade de executar, pôr em prática a sua mediunidade. Quando vem a Palmelo, conseguem colocar em prática a mediunidade de forma mais fácil. É o caso de muitos irmãos que moram em Brasília e vêm a Palmelo uma vez no mês para realizar trabalhos mediúnicos. Então a pessoa sai de Brasília, vem aqui, eles até fundaram uma casa espírita, né, um templo de oração, vão na casa espírita, fazem um trabalho mediúnico e voltam para Brasília. Então, o que diferencia é esse ponto geomagnético, meu irmão. Max, como você adiantou, realmente nós queremos conhecer mais da colônia Nova Esperança e da mentora espiritual da colônia. Você poderia nos falar um pouquinho sobre isso? Sim. Olha, então a colônia Nova Esperança é uma colônia que tem uma forma em espiral, muito alta. A extensão dela é daqui até Ipameri, pelo que nós sabemos. Vários médiuns videntes já descreveram ela dessa maneira. E a dona Vânia Arantes Damo, esposa do último presidente do Centro Espírita Luz da Verdade, do penúltimo presidente, na verdade, o seu Bortolo Damo,
A Vânia visitou, quando ela dormia, ela saía do corpo e visitava as colônias. Ela até escreveu um livro, o livro é Moradas Espirituais, visita 20 colônias espirituais. Então aqui ela descreve a colônia Nova Esperança desta maneira. Ela diz, por exemplo, que a colônia Nova Esperança é uma colônia em que estão registrados todos os espíritos que entram e que saem no orbe terrestre. Então é como se fosse a colônia da estatística planetária. Por exemplo, aqui em Palmela há um trabalho de psicografia. A facilidade com que os médios conseguem obter as informações da espiritualidade está diretamente relacionada com essa colônia, cujo objetivo principal é de estatística planetária. Lá encontra-se todos os dados dos espíritos do orbe terrestre. Essa colônia também é uma colônia, logicamente, de assistência, de amparo aos espíritos desencarnados. Nessa pandemia, né, esses espíritos que estão desencarnando aí pelo Covid-19, os médiuns videntes estão nos relatando que na colônia Nova Esperança há diversas barracas espalhadas, montadas para o atendimento desses espíritos que vão chegando em massa, em muitos de uma vez. Então a colônia de atendimento é um pronto-socorro espiritual e Palmelo é uma extensão desta colônia com o objetivo também de ser um pronto-socorro para atender encarnados e desencarnados. A mentora de Palmelo, trabalhadora dessa colônia, é Maria Madalena, né? Todo mundo conhece a história de Maria Madalena, um verdadeiro exemplo de transformação moral, e ela que coordena tudo isso aqui. Existem diversos trabalhadores espirituais juntos a ela, né? Então nós temos relatos da equipe de Eurípides Barçanufo, presente muito forte aqui, da equipe do Dr. Bezerra de Menezes, da equipe tem um médico espiritual que hoje atua aqui, que é o Dr. Ciro. Existem alguns médicos de outras nacionalidades que também atuam aqui nas atividades de cirurgia espiritual, mas todos coordenados por Maria Madalena. Ô Max, quais são as principais atividades que o Centro Espírita Luz da Verdade desenvolve? Olha, Luiz, são muitas atividades, muitas atividades. É difícil encontrar uma casa espírita que tem um cronograma de atividades tão extenso. Hoje, a casa espírita conta com pouco mais de 300 médiuns. Nem todos residem na cidade. Muitos moram em outras cidades, mas recebem a autorização para trabalhar de médium e vêm a Palmelo nos finais de semana para exercer a mediunidade, para trabalhar. Então, tem muita atividade mesmo. Eu poderia destacar algumas. Por exemplo, o raio-x espiritual. O raio-x espiritual é como se fosse a nossa triagem fraterna. É o primeiro contato que o paciente tem com o tratamento espiritual. Ele chega nesse raio-x, que acontece quinta e domingo, 7 da manhã. E nesse raio-x, há uma equipe coordenada hoje por uma médium chamada Marli Garzoni, é uma médium vidente, médium de incorporação de efeitos físicos. E aí, a Marli, incorporada pelo Dr. Ciro, que coordena essa atividade, ela vai olhar no perispírito do paciente e relata quais as dificuldades, quais os problemas, quais as enfermidades do paciente e, em seguida, lhe sugere o tratamento adequado. Então, são vários os tipos de tratamento. Então, ela lhe sugere o tratamento adequado. Então, esse é o primeiro contato do paciente com a casa espírita. Nós temos Só aqui... te interrompendo um pouquinho. À vontade. Eu fiquei impressionadíssimo com a dona Marli. A primeira vez que eu fui lá, parecia que ela tinha a minha ficha médica toda. Eu fiquei impressionado como é que ela podia acertar aquilo, só não sabia nem meu nome, né? Impressionante. Prossiga, por favor. Isso. Os espíritos têm essa ficha, né? Os espíritos têm essa ficha. O Dr. Ciro, ele visualiza aí tudo marcado no nosso perispírito, não tem como, nada fica sem registrar no perispírito, né, pessoal? Então, a doença que se manifesta hoje, ela já está lá no perispírito há muito tempo. Então, Luiz, destaco o raio-x. Atividade muito interessante que acontece em Palmela é a psicografia, né? Acontece todos os sábados, às 10 da manhã, no Salão de Preces Bortolo Damo, que é do lado da Escola Espírita, é do lado da Praça Jerônimo Candinho.
Essa psicografia atende aí aproximadamente 70 pessoas por dia, no caso por sábado, né? Então a pessoa vem a Palmelo, ela dá os dados do desencarnado, fala da sua relação com ele e aí recebe uma carta no mesmo dia. Ou ela pode também solicitar uma orientação espiritual. Essas são as possibilidades que se tem. É um trabalho estritamente presencial, então não acontece por cartas, então é presencial, a pessoa precisa estar aqui em sintonia, em pensamento, né? Sem dúvidas nenhuma. Esse é o trabalho da psicografia. Nós temos também trabalhos de estudos das obras de Kardec, temos os cursos de doutrina espírita que são necessários aí para o médium ingressar no trabalho mediúnico, né? O médium tem que estudar. Temos o desenvolvimento mediúnico, temos o trabalho com a criança, que é a evangelização espírita infantil, acontece todo sábado. Existe o trabalho com o jovem, a mocidade espírita. Existe um trabalho de educação das crianças, é uma escola convencional, mas uma escola espírita, ela é confessional. A criança que estuda na escola, além de ter o conhecimento convencional, ela tem um conhecimento doutrinário espírita, tem um conhecimento cristão. A criança faz 4 cultos no dia, 4 preces no dia, recebe tratamento espiritual, ouve sobre reencarnação, sobre imortalidade da alma, sobre a espiritualidade, sobre a pluralidade das existências. Ela aprende tudo isso na escola. Isso vem lá de Sacramento, né? Começou lá no Colégio Allan Kardec, com Eurípides Barçanufo, e onde o seu Jerônimo passou, ele implementou uma escola espírita. E aqui em Palmelo não foi diferente. Essa escola espírita se chama Escola Espírita Jerônimo Candinho. Atende até o 5º ano, Jardim 1 até o 5º ano. Existem trabalhos, por exemplo, específicos para os espíritos suicidas. Existe uma prece aqui, mensal, que atende o espírito suicida, é um trabalho excepcional. E também o trabalho das cirurgias espirituais, né, Luiz? A pessoa, quando passa pelo raio-x, ela recebe o diagnóstico, o que ela tem de problema e a sugestão de tratamento. Existem pessoas que chegam doentes e precisam de cirurgias espirituais. E aí, quando é indicada a cirurgia espiritual, a pessoa ela tem que se internar aqui, em algum hotel ou em alguma casa de apoio. Os hotéis, então a cirurgia espiritual é feita no hotel ou na casa de apoio. No hotel, a pessoa paga uma diária para o hotel. Não há vínculo, não há nenhum vínculo econômico entre a casa espírita e o hotel. Então, a pessoa que quer pagar, ela paga e tem tudo do hotel. E a pessoa que não tem dinheiro para pagar ou não quer pagar, vai para uma casa de apoio, que é mantida por trabalhadores da casa espírita. Não é nem pela casa espírita, são alguns trabalhadores que se reuniram e falaram: nós precisamos de um local para atender quem vem e quem não pode pagar, quem não quer pagar. Pagar pela estadia. Todo o tratamento aqui é gratuito. Todo médium aqui é voluntário. Claro, né? Esse é o lema da mediunidade, né, pessoal? Dai de graça o que de graça recebestes. Então, esse tratamento é realizado nas casas de apoio e nos hotéis, as cirurgias espirituais. Quem faz uma cirurgia, quem precisa fazer uma cirurgia, ela precisa dispor aí de 12 a 15 dias aqui em Palmelo. Isso acontece porque quando a cirurgia é realizada, a pessoa precisa ficar 3 dias deitada dentro do quarto. Ela se levanta só se for extremamente necessário. Esse tempo é importantíssimo, pois a cirurgia é realizada no perispírito e ela precisa de tempo para se irradiar para o corpo físico. Então, 3 dias deitados. Depois, no 4º dia, ela já pode se levantar, já pode andar pelo hotel ou pela casa de apoio. E aí, no 8º dia, ela recebe o tratamento de 8 dias que nós chamamos aqui, que é como se fosse o último tratamento. E depois ela volta no raio-x para receber alta ou continuar o tratamento espiritual. Isso no caso de cirurgias, mas existem diversas outras possibilidades. Existe a microcirurgia, em que a pessoa não se interna, ela vai para o hotel e o médium visita essa pessoa no hotel, realiza o tratamento, a microcirurgia, e ela vai embora no mesmo dia. Existe o tratamento fluídico, que a pessoa pode receber o tratamento em pé, não precisa nem deitar-se na cama, vai lá no hotel e recebe o tratamento fluídico.
Existe o passe magnético, a água fluidificada, essas são as terapêuticas utilizadas aqui. E, logicamente, a corrente magnética, não tem como falar de Palmelo, não falar da corrente, que está presente em toda atividade mediúnica aqui em Palmelo, seja ela de desobsessão, seja ela de cura, seja ela de cirurgia, porque é fundamental aí que os espíritos passem pela corrente, recebam esse atendimento e aquelas energias mais pesadas, aquelas formas de pensamento que ficam conosco, elas são levadas à corrente e dissipadas ali naquele magnetismo, né, pessoal? Então, acho que é isso. Max, São as principais atividades, Luiz. Pode perguntar. Se alguma coisa não tiver ficado claro, pode perguntar. não, é que o Benjamin está me sinalizando que o pessoal do Facebook está fazendo algumas perguntas interessantes. Tá. Então, meu querido Benjamin, a bola é sua. Vamos lá. E continuando aí, lembrando, quem está ao vivo, por gentileza, se tiver alguma pergunta, coloque aí no bate-papo, tá? Tanto no Facebook como no Zoom. Tá? E nós temos uma pergunta aqui, Maxi, para você, e é o seguinte: como contatar a luz da verdade? Tá. Como entrar em contato, né, Benjamin? Exato. Muito bom. Nós temos um site, tá? Esse site é o palmelo.org. Palmelo.org. Nesse site nós temos todas as nossas redes sociais, tá? Nós temos tudo que acontece no Centro Espírita está nesse site, palmelo.org, tá bom? Então você pode visitar o site e nos contacta por lá. Por exemplo, quem está no Facebook pode entrar na nossa página, na página do Centro Espírita, e pode mandar uma mensagem aí no privado, e essa é a forma de contato. A Casa Espírita também tem um telefone, se você quiser eu posso falar aqui, ou então depois você coloca aí no bate-papo, se possível. Okay, são as formas de entrar em contato com a Casa. Posso falar? Oi, posso falar, Pode Benjamin? falar, Max. 64 992 62 6114. 64 992 62 6114. Esse é um WhatsApp, né? Se você ligar, a gente não vai atender porque está no computador. É um WhatsApp para entrar em contato, fazer suas perguntas e receber as orientações. Eu gostaria, eu não sei se alguém vai perguntar aí, porque assim, toda essa atividade que eu falei, as atividades que eu falei que o Centro Espírita realiza, isso é em tempos sem pandemia, né? Em tempos de pandemia, isso acaba mudando um pouquinho, né? As atividades presenciais durante a pandemia estão suspensas, a atividade de atendimento ao público está suspensa em virtude da pandemia. Tudo bem? O que o Centro Espírita continua oferecendo são as reuniões públicas, o estudo do Evangelho, o passe à distância, que acontece segunda-feira, quarta-feira e sábado, às 17 horas. Vai das 17 até as 18h30. Oferece também o tratamento espiritual à distância, que é um trabalho muito importante que acontece há mais de 30 anos, e sempre na última sexta-feira do mês. Esse tratamento é para a pessoa que não tem condição de vir a Palmelo. É aquela pessoa que mora muito longe, não tem condição financeira mesmo de se deslocar. E ela pode receber o tratamento à distância. Então acontecia nas últimas sextas-feiras, só que em virtude da pandemia, o número de pacientes cresceu muito e está acontecendo toda sexta-feira. Para participar do tratamento à distância, basta acessar o nosso site palmelo.org, vai em tratamento espiritual, lá vai ter todas as orientações do tratamento à distância e um formulário para preencher e solicitar o atendimento. A Casa Espírita está fazendo a transmissão desse tratamento, dos médiuns em vibração, toda sexta-feira. Então, o tratamento acontece toda sexta-feira. A transmissão acontece pelos nossos canais a partir das 19h30. Nossos canais são o Facebook. Se você ir no Facebook, escrever Centro Espírita Luz da Verdade, vai encontrar ele. E também pelo YouTube. A gente tem um canal no YouTube que se chama Palmelo TV. Então, lá no Palmelo TV, você também tem, pode ver, pode assistir às nossas atividades. E também, pessoal,
continua com os trabalhos da nossa web rádio. Nós temos uma web rádio que funciona 24 horas por dia. Essa web rádio está a todo vapor. É até um trabalhador de Brasília que coordena a web rádio, é o Zumiro Fonseca, do Centro Espírita Irmã Dulce. E lá da casa dele ele coordena, são diversos trabalhadores, tanto de Palmelo quanto de fora da cidade, de fora do estado, que fazem esta programação da Palmelo Web Rádio. As atividades mediúnicas... Pode falar, Luiz. No campo da assistência espiritual, em termos de média mensal, quer dizer, esquece a pandemia, antes da pandemia, né? Como é que está? Quantos são os assistidos pelo Luz da Verdade? Em média, por mês. Tá, Luiz, olha só. Deve passar por aqui, Luiz, pelo menos umas 500 pessoas por semana, eu imagino. Tá? Se for contar o raio-x, psicografias, reuniões públicas, umas 500 pessoas por semana, aproximadamente. E me diga uma outra questão. A maioria das pessoas é originária de Goiás, né? Ou ela vem de outras regiões ou de outros países? Qual é a origem das pessoas que normalmente comem a palmela? Olha, Luiz, de todo lugar, de todo lugar. Muitas pessoas de Brasília, muitas pessoas de Goiânia, de Uberlândia, mas tem pessoas do Nordeste, do Sul, de todo lugar, inclusive de fora do país. Com a dificuldade que a Badiânia passou com o problema do João de Deus, algumas pessoas de fora do país começaram a vir para cá para buscar o atendimento, o amparo da espiritualidade. Então já tínhamos a visita de estrangeiros. Com a prisão do João de Deus, com a dificuldade que ele vem enfrentando lá, isso acabou aumentando. Foram chegando mais estrangeiros, pessoas da Europa, de todo lugar, né? Só que com a pandemia, como parou o trabalho presencial, eles deixaram de vir, logicamente. Mas aumentou sim a quantidade de atendimentos ao público estrangeiro. Max, e me diga uma coisa, eu sei que o Luz da Verdade tem algumas datas comemorativas, né? E muita gente nos pergunta isso. Então, por favor, diga quais são essas datas. Tá. Olha, são várias datas, né? As que a gente preza muito, logicamente, é a fundação do Centro Espírita, que acontece em 9 de fevereiro. Então, 9 de fevereiro, a gente tem a comemoração da fundação do Centro Espírita, que completou agora 91 anos. 91 anos. Né? E a gente faz uma semana espírita para prestar uma homenagem, para comemorar esse dia. A Semana Espírita acontece em janeiro, período de férias escolares, né, período de férias, para poder atender o público que está em Palmelo durante as férias. É claro que atende a todos, né, os nossos moradores, os médios e também o público que está de fora, porque nas férias acaba tendo mais pessoas aqui. Nas férias você não consegue, por exemplo, chegar aqui em uma sexta-feira e encontrar hotel disponível. Precisa ir para cidades vizinhas, né? E também a gente comemora o Dia de Maria Madalena, dia 24 de julho. E a gente realiza também uma semana espírita, 7 dias de palestras, de comemoração em homenagem a Maria Madalena. Nós temos também diversas outras datas comemorativas. Por exemplo, o Centro Espírita foi fundado em 1929, mas a cidade de Palmelo só foi fundada oficialmente, emancipada politicamente, em 53. Não deu para eu contar isso no breve resumo sobre a história de Palmelo, não dá tempo de falar tudo, né? Mas em 53, o seu Jerônimo Candinho, ele foi vereador por Pires do Rio, a cidade vizinha, e aí ele fez a proposição, um projeto de emancipar Palmelo politicamente. Isso aconteceu em 1953. Então a gente também comemora, 13 de novembro de 1953, o dia de emancipação política da cidade, né? Mas é lógico que o dia da fundação do centro tem um peso maior, porque a cidade veio com o Centro Espírita, né? Palmelo, ele é lembrado, Palmelo consegue ser o que é pela união entre as pessoas. Então vai aqui um abraço carinhoso a todos os médiuns dessa casa espírita, sejam eles moradores de Palmelo ou moradores de outras cidades, mas que atuam mediunicamente aqui. Tudo pode ser feito
com o auxílio e o amparo de todas essas mãos, logicamente amparado por toda a espiritualidade superior, mas é necessário a mão do médium, né, do instrumento. Então vai aí um abraço carinhoso para todos os médiuns da Casa Espírita e para vocês todos que estão nos acompanhando. É uma alegria imensa falar um pouco de Palmelo. Eu sei que eu sou só mais um trabalhador aqui, então fico muito satisfeito de ser convidado para representar o grupo. Deus abençoe. Estou à disposição aí para qualquer pergunta, sugestão.